Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Somente até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amados irmãos e irmãs que estão presentes aqui no nosso templo, você que nos assiste através da nossa transmissão online, a palavra do Senhor nesta noite nos traz à memória um pequeno trecho da história de um grande personagem bíblico que todos nós conhecemos, chamado Moisés. Moisés, que veio a ser o grande libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés, que foi referência para toda a nação de Israel, e o é ainda nos dias de hoje, porque grande parte da legislação, principalmente do ponto de vista religiosa, que estabeleceu as bases do judaísmo, que até hoje é seguida, foi instruída, foi elaborada por este grande homem de Deus chamado Moisés. Mas hoje eu não vou pregar sobre Moisés, mas eu vou pregar sobre uma pessoa muito importante, Moisés. Porque Moisés foi aquele que sobe no Monte Horebe, Moisés foi aquele usado por Deus para abrir o Mar Vermelho, Moisés foi aquele que orou, bateu lá na rocha e a rocha jorrou água. Mas quando Moisés nasceu, assim como eu e você, ele era totalmente dependente de uma pessoa adulta, e prioritariamente da sua mãe. E olha que situação que ocorre no nascimento de Moisés. O faraó, vendo que a multiplicação do número de israelitas na sua nação era muito grande, ele ordena que os seus soldados passem pela nação e matem todas as crianças recém-nascidas. Matem todos os recém-nascidos para que impeça essa proliferação dos israelitas no Egito. E foi nesse contexto que nasce Moisés. Imagine a situação desta mulher chamada Joquebede, desta mãe, que tem o seu filho e sabe que existe uma determinação para matá-lo, que existe uma determinação para eliminá-lo. Ela defende o seu filho e ela pensa: o que eu posso fazer? Porque eu recebi algo do Senhor. Quem crê que filhos são herança de Deus, como diz a Bíblia, digam amém. Então ela recebeu uma bênção do Senhor, que foi o seu filho. E mais, ela recebeu aquele que seria o grande libertador, aquele que seria a resposta de Deus para toda a nação. E ela precisava saber o que fazer com aquilo que ela recebeu de Deus, que era algo tão valioso. Então ela, durante 3 meses, procura ocultar a criança,
E de repente, num instante que ela não consegue mais, qual estratégia que ela toma? Ela fala: eu não vou deixar matarem o meu filho. Então eu vou fazer um cesto de junco, vou untá-lo e vou lançar nas águas. Porque eu tenho certeza de uma coisa: eu lançando nas águas, eu creio num Deus que vai tomar a providência. Amados, hoje eu estava meditando nesse texto e na figura desta mulher, e me chamou demasiadamente a atenção, porque ela tem duas atitudes que para mim são notáveis, e que para nós, homens e mulheres de Deus, nos serve por ensinamento e aprendizado, para que nós possamos ver e viver essas qualidades. A primeira atitude desta mulher qual foi? Eu preciso cuidar bem daquilo que Deus me deu. E por que eu falo que isso serve para nós? Às vezes nós nos esquecemos que Deus entregou para nós também muitas coisas valiosas. Quer ver algo valioso que Deus entregou para você? Sua família. Sua família é algo valioso, sim ou não, igreja? Sim. E a pergunta é: será que nós estamos cuidando bem de algo tão valioso que Deus nos deu? Será que nós estamos cuidando bem da nossa família? Estamos sendo atenciosos com a nossa família? Estamos sendo dedicados para a nossa família? E muitas vezes não temos. Muitas vezes deixamos a nossa família ao Deus dará. Nossos filhos são bens preciosos que Deus nos deu, concorda? Diga amém. Será que nós estamos cuidando bem daquilo que Deus nos deu, que são os nossos filhos? Será que nós estamos orientando os nossos filhos no temor da palavra de Deus, com a responsabilidade de servir ao Senhor? Porque é algo valioso que Deus nos deu. O que mais que Deus nos deu de valioso? Nosso casamento. Teu casamento é uma bênção de Deus, diga amém. Eita nós, será? Teve gente que falou, não, é amém. Porque Deus estruturou, Deus permitiu que você iniciasse esse processo, esse caminhar do matrimônio, do casamento. E é algo valioso, e a responsabilidade de cuidar dele é sua, é minha, é nossa. O nosso trabalho é algo valioso que Deus nos deu. Estamos cuidando bem do nosso trabalho? E aí eu pensava na atitude desta mulher. Joquebede recebeu de Deus um presente, que foi o seu filho. Ela talvez não imaginasse tudo o que viria a ser Moisés, mas ela sabia que era um presente de Deus. Então ela se ocupou em cuidar bem do seu presente. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem entregado algo muito valioso nas tuas mãos. Tua família, teu trabalho, teus filhos, teu casamento, teu serviço na igreja, sua função na obra do Senhor. Então cuide bem daquilo que Deus te deu. Você pode dizer amém? Esse é o primeiro exemplo que eu aprendo com Joquebede, de cuidar muito bem, de zelar daquilo que Deus deu na sua mão. Só que tem um segundo momento, um segundo exemplo que eu aprendo, que quero passar para a igreja, para que você também aprenda com o exemplo de Joquebede. E qual é esse exemplo? Qual é esse modelo? Chegou uma hora que ela, por mais que pudesse se dedicar a cuidar do seu filho, ela não conseguiu mais. Porque tente esconder uma criança. Eu digo lá por casa, né? Tenta esconder o leão não dá para esconder. Por quê? Porque a hora que ele sente fome, o que ele faz? Chora. A hora que ele sente frio, o que ele faz? Chora. A hora que ele está com a fralda cheia, o que ele faz? Chora. E dá para falar para ele, quietinho, não faz barulho, não grita. Essa madrugada então lá em casa foi muito engraçado. A Madi falando, Leão, não grita, Leão. Ele, aí que ele gritava mais. E os vizinhos, né? Nós moramos num sobrado e a parede é sobrado, como é que fala? Geminado, não é germinado. Germinado é cheio de germes, né? Geminado. Então é parede com parede, pronto. Tenho certeza que nessa madrugada
os meus vizinhos ouviram toda a gritaria do leão. Porque não dá para esconder. Como é que você esconde uma criança? Ela tentou e conseguiu esconder aquela criança por 3 meses. Só que chegou uma hora que não dava mais para esconder. Não daria mais. Fugiu ao seu controle. E quando fugiu ao seu controle, ela preparou uma situação, ela preparou o cesto de junco, lançou a criança ao rio, mas com uma certeza, que Deus tomaria conta do que ia acontecer dali para frente. Então, o que eu aprendo da palavra de Deus hoje, se o primeiro ponto, se o primeiro tópico foi eu cuidar muito bem daquilo que Deus me deu, vai haver situações onde, por mais que você queira cuidar bem daquilo que Deus te deu, você vai perder o controle. Por mais que você queira cuidar bem da sua família, vai ter algum momento onde o controle dessa situação vai ser perdido. Você quer cuidar muito bem dos seus filhos, fazer o seu melhor, mas agora eles já não te ouvem mais e você perde o controle. No seu trabalho você procura ser um trabalhador exemplar, um funcionário digno, mas a situação que está acontecendo fugiu ao seu controle. Como fugiu ao controle a criança chamada Moisés, da sua mãe Joquebede. Mas nesta hora ela lançou ao rio e ela acreditou na providência de Deus. Então o que eu aprendo, o que eu quero que você também aprenda, e você que me assiste também possa guardar no seu coração é: cuide bem daquilo que Deus te deu. E saiba que quando você perder o controle, quando não souber o que fazer com a sua família, com seus filhos, com seu trabalho, com seu casamento, com a sua função na igreja, ou com aquilo que lhe for valioso, saiba de uma coisa: entregue e confie nas mãos de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Você pode dizer aleluia? Que foi o que aconteceu. Ela lançou a criança no rio, estrategicamente falou para a irmã dele, Miriam, que era a irmã mais velha, falou: vai lá acompanhando, vê aonde vai esse cesto. E aonde foi parar o cesto? O cesto foi parar lá na região onde estava a filha do faraó se banhando, junto com as suas assessoras, com as suas ajudantes lá. E não foi por acaso, gente. Não foi por acaso que o cesto chegou lá. É porque Joquebede, quando lança a criança, ela acredita na providência de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante que você aprenda, quando a situação fugir do seu controle, daquilo que é tão importante e caro para você, confie no Senhor. Deus vai direcionar todas as coisas, e vai chegar no lugar onde você nem imagina. Ou você acha que Joquebede imaginava que um dia o seu filho ia servir, ia habitar lá no palácio de Faraó? Jamais. E aí você vai falar: ah, pastor, mas olha só que situação. Ela lançou o filho, perdeu o filho, não teve mais contato com o filho. Ó, que pena. Não foi assim. Porque eu quero dizer para você uma coisa: quando Deus está no comando, Deus, Ele honra a tua fé e não vai deixar você entristecido nessa história, não. Porque a Joquebede poderia ficar entristecida e falar: lancei o meu filho, ó, que bom, meu filho foi salvo lá pela família de Faraó, mas nunca mais vou vê-lo. Não, olha o que Deus fez, pastor Petrônio. Quando pegaram a criança, abriram o cesto e viram: olha, é uma criança hebreia. E aí surgiu alguém dando uma ideia, e não foi por acaso, Deus agindo na história. Ó, senhora, a senhora quer que eu chame uma hebreia para ser ama dessa criança? Porque era muito comum naquela época, e não digo só naquela época. Quantos aqui já ouviram falar ou até viveram uma situação, conheceram uma situação de tempos atrás, onde havia as famosas amas de leite? Já ouviram falar nessa expressão? Amas de leite, que eram mulheres que amamentavam filhos que não eram seus, e com isso criavam vínculos. Então ter uma ama para cuidar de uma criança não era algo incomum. E aí surgiu a ideia, parece que de uma forma aleatória, mas não foi, é trabalhar de Deus. Ah, quer que chame? Vou chamar. E sabe quem foi chamado para cuidar da criança?
Quem foi chamado para cuidar da criança? Quem? A própria mãe, a Joquebede, aquela mulher que lançou o filho na água e talvez pensou, eu sei que Deus vai tomar providência. Chegou lá na região lá da filha do faraó, das pessoas importantes, que bom, ele vai crescer com saúde, vai ter uma família instituída, vai ter recursos, que bom. Mas o coração ia ficar entristecido. Que mãe quer ficar longe do seu filho? Mas Deus foi tão maravilhoso que fez com que aquelas pessoas do Egito procurassem quem é a mulher que vai cuidar dessa criança, e a escolhida foi Joquebede, a própria mãe. E a mãe cuidou de Moisés até ele se tornar grande, e só depois que ele ficou grande, aí ele foi viver lá no palácio. Ela teve o privilégio de experimentar, de viver a alegria da maternidade de Moisés, quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia fora do controle. E é isso que o Espírito Santo de Deus me inspira a dizer a você, igreja, a você que me assiste através deste canal de YouTube, que o Senhor, Ele entrega nas nossas mãos coisas que são importantes, e eu já as elenquei aqui: família, trabalho, relacionamentos, enfim, trabalho na igreja, saúde, tanta coisa que é importante, e que a gente luta para cuidar bem, a gente se esforça para cuidar bem, só que muitas vezes a gente perde o controle da situação. E quando você perder o controle da situação, faça como fez Joquebede, entregue nas mãos do Senhor, e diga: Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Joquebede cobriu a criança com um cesto, você vai cobrir a sua situação com oração em nome do Senhor Deus, e vai falar: Senhor, eu estou cobrindo de oração, e estou lançando no rio, estou entregando nas tuas mãos, e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, é Ele que vai conduzir ao bom termo essa situação, é Ele que vai conduzir a um bom final essa história. E quando você menos perceber, você que pensou que já tinha perdido os filhos para este mundo, olha que coisa linda que Deus vai fazer. Deus vai resgatar seus filhos e vai trazer de volta para o seu colo, em nome de Jesus. Você que pensou que a questão do trabalho já estava perdida, e depois do que aconteceu, vou me mandar embora. Não, te deram outra chance, sabe por quê? Porque Deus fez justiça, não foi você o envolvido. E o principal, você entregou nas mãos do Senhor nosso Deus. Eu quero chegar ao final do sermão, a última parte, dizendo a você: talvez você não conhecesse a história desta mulher. E para quem conhece essa história, talvez não a valorize. Mas eu digo a vocês uma coisa: Moisés só foi o que foi graças à sua mãe, que foi uma mulher que entendeu que era necessário cuidar muito bem daquilo que Deus lhe deu, daquilo que era valioso, que era o seu filho. E quando percebeu que perdeu o controle, ela fez toda a sua preparação, deixou a criança em segurança e lançou ao rio, acreditando na providência de Deus. E o restante Deus fez, porque Deus tem poder para fazer todas as coisas. E quem cuidou do seu próprio filho foi ela mesma. Eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, a você que me assiste: aquilo que Deus entregou na tua mão, cuide com muito carinho, com muito apreço, com muita dedicação. É uma família? Cuide da sua família. É o casamento? Cuide do seu casamento. São seus filhos? Cuide dos seus filhos. É um trabalho? Cuide do trabalho. São amizades? Cuide das amizades. É o seu relacionamento na igreja? Cuide do seu trabalho na igreja. Só que não é pelo fato de você ter muito cuidado que não vão acontecer situações onde você perca o controle. Então, quando você perder o controle, lembre-se do exemplo de Joquebede. Cubra de oração. Cubra a situação, a pessoa de oração, e diga: Jesus, eu estou lançando nas tuas mãos. E deixa Jesus trabalhar. Deixa Deus fazer. Ele vai levar onde você nem imagina. Pastor Montila e a sua família, 8 anos atrás, 9 anos atrás, saíram da Venezuela. E assim como o Moisés dentro do cestinho de junco, vocês simplesmente foram lançados no rio. Onde é que eles vão parar? Mas estava tudo debaixo de oração. Sabe o que aconteceu?
o cestinho de junco da família Montilla veio parar aqui no Jardim Elba. As barbas do faraó, as barbas do pastor presidente. E de repente, olha o que aconteceu. A família Montilla, que sai da Venezuela sem saber o que vai acontecer, o que acontece? É trazida para uma igreja que os recebe, que os ampara. Hoje estão instalados na igreja como pessoas abençoadas. E ainda mais, a filha do Montilla casou com o faraó, olha só. Ainda deu isso, olha só o que Deus faz, evangelista Helenice. Coisas que não se imagina. É lógico que eu estou dando esse exemplo para você sorrir um pouco, até a Monique deu a sua risadinha ali. Mas eu estou dando esse exemplo para você entender como funciona quando nós colocamos as coisas nas mãos de Deus. Para você perceber que você tem que cuidar bem do que Deus te deu. Mas quando perder o controle, cubra de oração e entrega para Deus. E deixa Deus encaminhar. Porque é Deus que vai levar os caminhos. Eu não sei aonde vai ser o final da história. Mas uma coisa eu posso garantir, fundamentado na palavra de Deus. Assim como Deus honrou a fé desta mulher chamada Joquebede, e ela pôde viver a restauração de Deus no seu relacionamento com o seu filho, e cuidar dele com todo o coração, e viver a alegria da maternidade, Deus vai permitir que você viva a alegria de compartilhar a vitória do Senhor Jesus Cristo. Daquilo que Deus vai fazer na tua casa, no teu trabalho, nos seus relacionamentos e na sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Cuide muito bem do que Deus te deu, mas naquilo que você perder o controle, cubra de oração e entrega para Deus. E você vai ver que Deus vai direcionar o caminho e vai fazer com que você viva e experimente a grande vitória e alegria de viver as promessas de Deus cumpridas na sua vida, no nome santo do Senhor Jesus. Aplauda ao nosso Deus e a palavra do Senhor para nós nesta noite.